Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flores e está começando mais um Todo Ouvidos. Hoje eu tenho a honra de conversar com a Jovita. Ela que é mãe da Priscila Belfort, desaparecida há 20 anos. A Jovita também é uma lutadora pela causa dos desaparecidos, uma ativista. Jovita, que honra poder conversar com você. E eu quero que você comece contando como é que foi o momento que você descobriu que se tornaria mãe da Priscila. Ah, tá. Bom, primeiramente, muito obrigada, Milena, de estar aqui com você, com seus ouvintes. Espero que todos se tornem uns ativistas da causa, se Deus quiser. Precisamos. Bom, eu me casei dia 2 de fevereiro de 1974. E aí nós fomos de lua de mel. E eu não tomei nenhuma precaução. Eu tinha 19 anos. Eu não tomei nenhuma precaução porque o meu médico falou que eu tinha útero virado. Então foi tranquilo. Só que tem que eu voltei da lua de mel já grávida. Não sabia que era grávida. Eu estava passando muito mal. Parecia que era uma gripe e muito enjoada. Aí fui fazer os exames e nem pensava que era gravidez. Mas o médico pediu todos os exames, inclusive esse. E aí, quando eu soube que era gravidez, eu fiquei muito, muito feliz, muito mesmo. Eu era muito moça e, para mim, maternidade era uma coisa assim, só maravilhosa. Não tinha ideia dos perrengues que vem junto. Foi uma gravidez muito difícil, porque eu tive rubéola no terceiro mês. E aí, o que que aconteceu? Todo mundo, tira, não tira, eu podia tirar por causa da rubéola, vem com problema. Mas uma noite eu tive um sonho com a Priscila mesmo, que eu sempre falei que a minha filha ia chamar Priscila, porque eu era super, hiper fã do Elvis Presley. E como a esposa dele chamava Priscila, eu falei, minha filha vai chamar Priscila também. Achei lindo esse nome. E aí eu segui com a gravidez porque o sonho era nítido, ela falando para mim, mãe, eu tô ótima, eu tô perfeita, não tira não. E aí eu levantei e falei, já resolvi, não vou tirar, não vou nada, porque ela já falou comigo. E aí, depois da rubéola, veio alguns outros problemas. Eu tive uma pielonefrite muito séria, eu fiquei internada no sexto mês com uma pielonefrite, né? Eu tinha que tomar antibiótico na veia. E aí também todo mundo apavorado. E eu estava tranquila. E eu engordei bastante na época, engordei 20 quilos. E principalmente no último mês, que eu acho que eu estava nervosa. Sabia que eu estava tão nervosa. Assim, engordei 9 quilos no último mês, só no último mês. Na minha época, se contava era meses, agora é semanas, né? Então, é, e eu tive problema também de intestino preso, então já estava marcada a cesariana, porque eu operei a cesariana e fui operada também na mesma hora de hemorroida. Então também foi bem difícil a minha recuperação, mas eu estava super feliz, tive bastante leite, eu até dava para o banco de leite
e eu adorava dar de mamar. Eu me sentia assim plena. E de alguma maneira, primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo. Então foi um enxoval super bonito. Eu pintei todas na época da Priscila era fralda de pano. Eu pintei todas as fraldas com desenho da Disney, né? E foi assim uma criança muito boa, muito dorminhoca. Teve um dia que ela dormiu tanto, tanto que eu fiquei até preocupada. Liguei para o veterinário. Eu faço a maior confusão, porque aqui todo mundo gosta de cachorro. Então, o veterinário é o médico dos médicos. E aí eu liguei para o pediatra dela, ele falou que não me preocupasse, é porque o leite estava bom. E eu dei de mamar até os 9 meses, já tinha introduzido comidinha e tudo, né? E ela morena, e a gente tomava sol com ela bem cedo, porque era verão, né? Que ela nasceu. Então, eu tinha medo. Quando dava assim, mais ou menos 8h30, eu já estava em casa. E foi assim uma infância também bem gostosa. Logo depois, 2 anos depois, veio o Vitor. E eu gostava muito de viajar com eles. E até que veio a separação. Depois de 7 anos de casado, eu me separei do meu marido, que agora é ex-marido. E Jovita, como era a Priscila agora maior, né? Quais as características? Fisicamente, como é que você lembra dela? Eu lembro dela como uma menina do Rio mesmo, né? Uma carioca nata, né? Ela sempre com a pele morena, ela e o Vitor viviam na praia, né? E eu, inclusive, quando eu fiquei grávida do Vitor, eu falei, ai, meu Deus do céu, porque eu tenho uma parte italiana na família e a parte do Belfort é francesa, então eles têm bastante característica assim, de pele clara. Eu falei, ah, meu Deus, se vier uma branquela, como é que vai ser essa morena aí? Mas aí veio o Vitor Morenaço também. Então, assim, ela sempre foi muito. Sempre gostaram, todos os dois sempre gostaram muito de perfumes, saíam assim, perfumadíssimos. E foi assim uma juventude também muito gostosa, porque até hoje as amigas dela, ela tem amigas até hoje que eu passeava de carrinho com ela, de bebê, que eu fiquei amiga das mães, né? Então ela tem amigas de Priscila vai fazer 50 anos, né? Então ela tem amigas de 50 anos, porque continuam todas amigas dela. E, e tem amigas que começaram assim de começar a ir à praia ali no Leblon, no posto 11. Então, até hoje também todas são amigas, tanto que no documentário muitas falaram, muitas tinham cartinhas ainda dela, e Priscila era uma amiga assim maravilhosa, sempre preocupada com todas. Eu não sei como é que ela arranjava tanto tempo para saber todos os dias notícia de todas. Era uma excelente aluna, nunca me deu problema. Então, assim, foi uma tudo normal assim do Rio de Janeiro. Praia, clube, esporte, fazia tênis. Não gostava de competir, já ao contrário do irmão. O negócio dele era competir. Mesmo esporte que ele nunca tinha visto, ele queria competir. Ela não, ela ficava bem nervosa assim, porque o pai gostava que eles competissem. Então ela ficava muito nervosa, às vezes até vomitava. Eu falava para ela que ela não precisava de competir, né? Mas ela também queria agradar o pai.
mas até que ela tomou a decisão de parar de competir. Ela chegou a viajar, a ser federada e tudo, e aí ela foi fazer um intercâmbio, que não foi muito bom para ela. Ela já voltou um pouco depressiva de lá. Ela teve problema com a irmã mais velha da casa. A irmã tinha muitos ciúmes dela e namorava normal, nunca foi de vício nenhum. Tanto que as amigas todas falam que Priscila não gostava nem de beber. Que, aliás, ela foi acostumada, porque eu também não bebia. Não foi uma casa assim que tinha bandeja com uísque, com isso, com aquilo, nem cerveja, nem vinho. Então, ela foi acostumada a não beber. Ela não gostava. E ela gostava normal, assim. Ela gostava muito porque eu sempre levei eles em orfanato, em comunidade, assim, para que eu distribuía a cesta básica da minha igreja. E eu tinha umas amigas que moravam em comunidade, a Tânia, eu gostava muito dela. E foi assim, normal, assim, não teve assim, tirando o intercâmbio, não teve nada assim de chamar a atenção. Tinha o problema dela depois que ela voltou de lá do intercâmbio, ela voltou um pouco triste e, e aí com depressão, quase 40 anos atrás, né? Que depressão, essas coisas todas eram meio tabu, né? Mas nunca foi tabu na minha casa. Todas as amigas sabiam e os amigos também, entendeu? Nada foi, nunca foi escondido. Então não era um problema para gente, nunca foi. Então assim foi tranquilo. Que ela era excelente aluna também. E quando Sempre ela... passou nos vestibulares todos que ela fez jornalismo e depois arquitetura. E do que ela gostava mais? Ela gostava mais era de pintar. Era? Ela não gostava nem de um nem de outro, mas ela queria dar um diploma para o pai, sabe? Porque o Vitor já não deu diploma nenhum. Então, ela queria, e eu falava para ela que ela tinha que fazer belas artes. E tanto que mostra as pinturas dela no documentário, né? E ela chegou a fazer exposição, chegou a vender quadros, e, e aí é isso, assim. E Jovita, como é que foi que ela começou nesse trabalho, que foi o último trabalho dela na Secretaria de Esportes? Pois é, a gente trabalhava, ela trabalhava muito com o Vitor, mas aí o Vitor casou e foi morar em São Paulo. Então esse trabalho já não estava assim dando muito certo com ela por causa da distância, né? Não estava ali toda hora, porque a gente morava todos juntos, eu, Vitor e Priscila. Então assim, ela queria trabalhar também e queria ter o ordenado dela mesmo, né? Assim, certo. E aí de esporte assim a gente tinha muito conhecimento. Ela ela botou o currículo dela lá na Secretaria de Esporte, e aí chamaram ela para trabalhar na Fundação Rio Esporte Lazer. E E a, ela estava gostando muito do trabalho. e a região que ela trabalhava, você conhecia? Como é que era? Um pouco perigosa, porque era no centro do Rio, era isso? É, a região que ela trabalhava, que continua até hoje perigosa, é ali na Presidente Vargas, né?
que vira e mexe a gente vê vídeo de pivete roubando, coisa e tal. Mas na época estava na moda muito sequestro relâmpago, né? E era ali no meio, né? Indo para a Praça Mauá, vocês de frente para o prédio que ela trabalhava, ia para a Praça Mauá, né? A rua assim que era transversal, a Presidente Vargas, e do lado esquerdo, transversal, ia para a Central do Brasil. Ela ficava bem no meio disso. Mas a gente, como mora no Rio de Janeiro, a gente toma certos cuidados, né? Então, ela não levava cartão de crédito, ela levava mais era o dinheiro da condução, né? Ela tinha talão de cheque, andava com o talão de cheque dela para almoçar, essas coisas, né? Comprar o que ela queria. A gente sempre gostou muito de camelô. E ali na cidade, assim, ela, na frente do trabalho dela, dá para a Rua da Alfândega. Então, de vez em quando, na hora do almoço, ela dava uma passada por lá, voltava sempre com uma bijuteria, que ela amava bijuteria. Ela tinha muito gosto também de se vestir, muito, muito mesmo. E tudo que ela vestia ficava bem, porque a Priscila tinha praticamente 1,70 m, né? Então, ela era magra, alta, magra, né? Bonita, ela chamava atenção. Jovita, como é que foi, se você lembra, da última semana antes do desaparecimento? Ela dava algum indício, não tinha, não aparentava nada, assim. Como é que foi essa última semana? Pois é, a, depois, Vitor casou no dia 20 de dezembro. Logo depois, ele e Joana vieram para cá porque ele ia lutar pelo cinturão. Então, eu saí da minha casa porque eu cedi o quarto meu e ela cedeu o quarto dela até para a mãe da Joana. E nós viemos para a casa da minha mãe. E, e eu dormia com ela no quarto, tinha uma bicama, então eu dormia em cima lá embaixo. E aí veio o Réveillon, e uns dias antes do Réveillon, ela ficou na casa do namorado, ali no Recreio, porque estava em recesso, né, o trabalho. E, e aí, depois do Réveillon, aquele namoro que estava assim, ela voltou do Réveillon, ela já voltou assim, não querendo mais o namoro. É, ele chamou a Priscila para ir jantar na casa dele, que ele queria apresentar para a avó, ela já não quis ir. Na terça-feira, isso foi na segunda. Aí na terça-feira ele veio aqui para casa e jantou, mas estava aquele clima assim pesado, sabe? Nenhum conversava, nenhum se olhava. E depois do jantar, a gente entrou lá para dentro, dos quartos, né? E eles falavam bem baixinho. E na quarta-feira ela não foi no trabalho, ela faltou. E na quarta-feira, eu acho que foi na quarta ou na quinta, eles foram jantar fora no japonês aqui da Gávea. Aí na sexta-feira ela levantou falando que estava com cólica, tomou o Postan e falou que não queria ir trabalhar. E eu forcei muito ela a trabalhar, porque ela já tinha faltado na quarta-feira.
E estava uma época assim, como é logo depois, né? Dia 9 de janeiro, ainda está naquela primeira semana depois do Réveillon. Então, muita gente estava de férias, tirou esses dias, né? Emendou. Eu falei, Pri, você é secretária do seu chefe, então você tem que ir, porque já não estava muita gente indo para o trabalho. E eu a levei, né? A gente não conversou muito, porque ela estava irritada, porque tinha ido trabalhar, mas a gente conversou normal, né? Depois, porque eu fui levar os passaportes dos técnicos e das pessoas que iam para o Vitor para os Estados Unidos para a despachante, que ela ia pegar o visto levar no consulado para pegar o visto, né? E aí eu nunca imaginei, né? Porque ela desceu do carro, o sinal estava fechado, eu ainda vi ela atravessando um pouco a Presidente Vargas antes do sinal abrir, e foi a última vez que a gente viu a Priscila. E eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida, porque para a morte a gente já está até sabendo que a gente vai morrer, né? Não sabe quando nem onde, porque o ser humano ele nasce para morrer, né? O que vai acontecer no meio do caminho ninguém sabe, mas desaparecer não, desaparecer não. Então, quando o namorado me ligou aqui para casa, perguntando pela Pri, e como eles trabalhavam no mesmo lugar, eu achei estranho. Aí eu falei, Luca, Priscila está aí no trabalho, eu a deixei no trabalho. Aí ele falou, ah, não, porque eu passei lá para a gente almoçar e não vi a bolsa dela, eu pensei que ela não tivesse vindo. Aí estava um barulho enorme, eu falei, Luca, onde você está? Ele falou, ah, eu estou aqui no orelhão. Aquilo me bateu assim esquisito, um rapaz rico, com celular, ligado ao orelhão, mas enfim, passou. E Priscila sempre ligava, assim, antes de almoçar, quando ela voltava. Ela sempre foi muito de ligar, sabe, para as amigas, para casa, para mim, para minha mãe. E aí eu liguei para o trabalho dela, esperei um tempo. Aí eles falaram: não, Priscila saiu e não voltou. Liguei para as amigas, Priscila não foi para casa de ninguém. Aí já foi me dando assim um aperto no coração. Liguei para Joana, falei: Joana, Priscila foi almoçar no trabalho e não voltou até agora. Eu só estou te avisando porque eu estou preocupada. Mas você não fala nada com o Vitor porque ele está treinando. Mas aí, quando começou a escurecer e ninguém tinha notícia da Priscila, eu fiquei nervosa. Aí falei, Joana, você fala para o Vitor vir para cá, né? Eu estava na casa da minha mãe, vem para cá porque eu estou preocupada da Priscila não ter chegado. E as amigas também começaram a ficar preocupadas, porque a Priscila sempre ligava, dando notícia. Até que foi chegando à noite, né? À noite mesmo, e a gente viu que ela não voltava, não aparecia, não dava notícia. Então a turminha dela, cada um foi para um canto, um para o hospital, o outro para. Enfim, cada um foi para um canto rodar o Rio de Janeiro procurando Priscila. E aí chegou a pior hora, que era a madrugada, né? E nenhuma notícia da Priscila. Aí eu dei conta que tinha acontecido alguma coisa, que a Priscila tinha desaparecido. E Jovita, quando você se deu conta que ela desapareceu, você sabia o que fazer? Não. A única coisa que a gente sabe o que fazer é ir na polícia, Uhum. né? Fazer um boletim de ocorrência. Foi o que o Vitor fez. O Vitor foi para mim,
na delegacia aqui do Leblon, na 14ª, e fez o pedido, o boletim de ocorrência, né? E dali é, ficamos todos procurando Priscila. Quando foi no sábado, o Vitor voltou na polícia para ver o que, que eles podiam fazer. Mas quando foi na segunda-feira, ligaram para o trabalho dela pedindo um resgate. Aí então foi para a delegacia de sequestro. E também ligaram aqui para casa, pedindo também um resgate. Até a pessoa falando onde que tinha que deixar o dinheiro e tudo. Só que sem nenhuma prova de vida, só pediu um resgate. É, é. Eu falava assim, né? Para saber se a Priscila está aí com você, me pede a ela o nome da primeira cachorrinha dela. E aí, quando eu pedi a prova de vida, a pessoa parava de ligar. E foi assim. E dali, né, começaram a acontecer um monte de coisa que mostra, né? Eu até já tinha esquecido, para te falar a verdade, que realmente os 4, 5 primeiros anos foi assim terrível para mim. Porque todo dia chegava um disco de denúncia, uma mulher que falava que tinha matado a Priscila, a outra também matado a Priscila, e as coisas horríveis que saíam no jornal falando dela, que era tudo mentira. Priscila não namorava nenhum traficante, Priscila namorava um rapaz rico do Rio de Janeiro. O pai já tinha sido deputado federal, presidente do BNDES, então não tinha nenhum traficante. Tinha era um menino da Zona Sul mesmo, do Rio de Janeiro. E aí começou essas coisas todas, foi muito desgastante para mim, os primeiros anos. Jovi, Essas coisas falsas, né? Entre aspas, né? Eu acho uma loucura uma pessoa ir no Fantástico e falar, eu matei a Priscila, né? Por mais que fosse louca, isso sempre ficou uma pulga atrás da minha orelha, né? Porque ela falou, ela sentou e falou olhando para a câmera, né? Que eles pegaram a Priscila porque o namorado tinha uma dívida de R$ 9.000, então eles pegaram a Priscila para forçar ele a pagar. E aí que, no meio do caminho, o chefe lá do tráfico, lá do lugar, falou que podia soltar a Priscila, mas aí ela já tinha visto a cara das pessoas, então resolveram matar a Priscila. E foram vários dias, reto-cavadeiro, cachorro, bombeiro, aí não acharam nada, os ossos que tinham lá, segundo era de bicho. Aí descobriram que lá tinha um cara numa moto que tinha um crânio de verdade de um ser humano. Olha, eu sei que eu nem sei como é que eu aguentei tudo. Eu até passei mal quando eu vi o primeiro e o segundo capítulo que mostrava tudo isso, né? Como que eu aguentei? Eu só posso falar que eu sou um milagre de Deus, porque tudo que eu passei nesses primeiros anos era para eu enlouquecer ou sei lá. Foi muito difícil. Fazer o documentário foi muito difícil. Jovita, só de escutar você falando, né, dá pra imaginar a sua dor, não sentir porque essa dor é sua,
Mas cada dia que você passava sem a Priscila, né, essa dor aumentava e aumenta até hoje, né? São 20 anos. E, e creio que você ainda tem esperança, porque não tem ainda nenhuma solução, né? Você é uma mãe, e é uma mãe de uma pessoa desaparecida, mas continua sendo mãe de Priscila. E Jovita, até na investigação, como foram as ajudas de pessoas próximas e ao mesmo tempo as linhas de investigação. Foi investigado o namorado dela, aqui sem nenhuma acusação, mas foi investigado pessoas próximas dela? Olha, o que que aconteceu? A polícia tinha que fazer o perfil dela, né, para ver aonde ela poderia estar e, né, os últimos. Então, assim, eu dei meu depoimento, o pai, o Vitor, as amigas, a minha nora, então a mãe da Joana, o irmão da Joana, é, só que tem que hoje eu vejo que algumas coisas ficaram informais, entendeu? Então, assim, a minha casa passou um mês que não fechava a porta, porque era a família toda minha que veio de Brasília, Bahia, família toda veio de fora. As pessoas que estavam muito preocupadas com a saúde da minha mãe, que a minha mãe já tinha tido um infarto, e aí meu primo, todo mundo, vinha amigos do Vitor, amigos dela, e como era assim, de janeiro, né, tinha muita gente fora do meu prédio, né? Então, assim, nas primeiras semanas, então, não tinha mais lugar na casa para ficar. Os quartos todos, gente nos quartos, na sala e no corredor. E umas amigas ficaram anotando quem telefonava, né? Enfim, foi muita solidariedade, bastante. E, de alguma maneira, eu fiquei assim, perto da polícia, porque eu queria saber, pedi sempre para, antes de escutar pelo jornal, que me avisassem antes das coisas. E nisso foi se passando o tempo, né? Eu fui a São Paulo fazer o cadastro dela nas Mães da Sé, foi a única ONG que eu encontrei de desaparecido. Aí ela me deu alguns endereços aqui de algumas mães. E aí começou o meu ativismo em prol do desaparecimento, porque, na realidade, até hoje, eu trabalho com isso formalmente, né? Eu trabalho na Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, com pessoas desaparecidas e documentação. E as pessoas ficam sem saber para onde correr, né? Porque a vontade que você tem é que a sua voz fosse um trombone, que todo mundo escutasse, né? Cadê Priscila? Onde está Priscila? O que que aconteceu com a Priscila, né? Eu tinha sonhos, eu em pleno Cristo Redentor gritando assim para todo mundo ver e escutar, né? Mas a comunicação de desaparecido é muito pequena no Brasil. Ah, os palitos, eles até fizeram com a carinha das pessoas desaparecidas, e agora o Leite Piracanjuba também fez, não só como está a foto, né, que
que se fez para divulgar os cartazes, mas também eles fizeram com a inteligência artificial o envelhecimento. Então, assim, tá bem bacana essa embalagem. Agora, nos Estados Unidos, as embalagens, as contas de luz, gás, e outras, né, de leite, vários produtos têm sempre foto de gente desaparecida. Você vê, depois de 20 anos, é a primeira vez de um leite, né? Eu quero parabenizar, inclusive, a Piracanjuba, porque tudo devia ter a foto de um desaparecido, porque as pessoas não têm noção o que é um desaparecimento, o que é que acarreta um desaparecimento, né? E como que é importante a divulgação da foto, né? Então, você vê, nós estamos 20 anos atrasados em termos de política de desaparecimento, né? A gente teve o alerta PRI, que foi uma lei que foi feita aqui no Rio de Janeiro, e ela não foi para frente, porque precisava das telecomunicadoras, né? As linhas TIM, telefônicas. Vivo, essas firmas, e eles desistiram porque queriam dinheiro e falaram que o Estado não podia legislar em cima deles, só o governo federal. E agora, recentemente, aqui no Rio de Janeiro, né, eu acho que em outros lugares também já tem, mas eu não sei quais, a Meta, né, que é dona do Instagram e do Facebook, eles vão botar o alerta Amber, que quando tiver uma criança desaparecida, um adolescente, naquele entorno, né, de 160 quilômetros, vai sair a foto, né? Está a cargo da delegada Ellen, que é da DDPA, que é Descobertas de Paradeiros, que eu fico super orgulhosa mesmo que o meu Rio e o Rio de Paz, o pastor Antônio, ficamos mais de 9 meses batendo ali na polícia, mostrando a quantidade de assinaturas, porque a gente fez uma campanha onde o meu filho, Ana Maria Braga e o Zico compartilhavam, e deu quase 20 mil assinaturas pedindo essa delegacia. Então, foi a única delegacia que veio, né, por um movimento social. E no dia 22 de setembro, ela foi inaugurada, em 2014. Então, tem 10 anos que ela está feita, e depois que inaugurou essa delegacia, é que alguns órgãos se juntaram e começaram a pensar nessa questão de desaparecido, né? Eu tive a graça de essas pessoas, por esse movimento que eu fiz, me conhecerem, né? E eu também eu antes eu ficava como parte da sociedade civil, foi criado um grupo de trabalho óbito e desaparecidos. E isso foi muito importante, foi um marco também, porque lá tem defensoria, Detran, todos os órgãos, né? Que porque o desaparecido ele trabalha com assistente social, com a psicóloga, com o advogado, né? Com o IML, com o Instituto Félix Pacheco, com a Defensoria, com o Ministério Público, com os hospitais. Então, você tem que ter tudo isso reunido.
E esse foi o diferencial da DDPA. Tem a parte de comunicação, que tem um inspetor que manda as fotos para hospitais, abrigos. Então, tinha que ser uma delegacia especializada. Agora, o Brasil tem 20 e poucos estados, né? 23 ou 24, não sei bem agora. E só temos 5 delegacias especializadas em desaparecimento. E nós somos mais ou menos o quarto país que exporta peças, chama peças, que são pessoas, órgãos para o tráfico humano. Então você vê que existe aí uma falha, né, da sociedade que não atenda para isso. A gente tem casos, inclusive de brasileiros que quase foram, passando férias, quase foram raptados. Ah, é tanta coisa. E, Jovita, é muito sério até que você está falando, porque, segundo até o Fórum de Segurança Pública, no Brasil temos mais de 80 mil casos de desaparecimento só em 2023, né? São em torno de 183 pessoas que somem, desaparecem a cada 24 horas. Então, ao invés de diminuir com a tecnologia que está aí para ajudar, no Brasil está aumentando. Então, falta muita coisa, falta política pública também. E eu até Sim, vou te perguntar. o crime também está aumentando. Exato. E eu vou te perguntar até, você teve algum apoio até do governo na época que a Priscila ali no primeiro ano, você teve alguma estrutura para Não, não existia ajudar? nada para desaparecimento há Nossa. 20 anos atrás. Eu tive que ir a São Paulo, né, procurar essa ONG. Não, não tinha nada de desaparecimento, E você né? depende também da sociedade, né? Não só da polícia. Ah, eu acho assim, a sociedade é que move o país, o estado, o município. É a sociedade, né? A gente às vezes vê umas coisas absurdas que querem passar, mas a sociedade se levanta e aquela lei não vai para frente, né? Então, assim, a sociedade, enquanto não acordar que desaparecimento é uma coisa séria, é uma coisa que às vezes é caso de polícia, às vezes é um problema social, porque no Brasil a gente tem mais de 3 milhões de pessoas que não têm documento, são os indocumentados, são aqueles que não têm CPF, não têm certidão de nascimento. Então, essas pessoas são desaparecidas. E quando morrem, é o problema sério, que elas não têm nenhum documento, como é que vai fazer uma certidão de óbito? Aí começa uma peleja, né? Por isso que lá na secretaria é desaparecido e documentação, porque estão extremamente ligados os dois temas, né? Assim, eu acho que a maioria pensa que você já nasce com a certidão de nascimento, já cresce com carteira de identidade. E não é verdade. Não é verdade, né? E quando você pega uma pessoa que não tem certidão de nascimento, você vai ver o pai, o avô, o bisavô, o tataravô, ninguém tinha documento na família. Então, são famílias que ajudam o Brasil a crescer, mas que eles não têm direito nenhum, zero. Quando a gente faz uma campanha no município, justamente nessa questão de documentação, e começa as pessoas sabendo, indo procurar, né, o seu direito de ter a certidão de nascimento, o município muda, porque essas pessoas começam a ter direito a esses Bolsa Família, bolsa disso, bolsa daquilo, e aí eles começam a ter dinheiro para investir no comércio
da cidade. E, e isso a gente viu na prática, porque nem eu imaginava que isso aconteceria, né? Mas foram os próprios municípios, os próprios prefeitos, secretários é que nos deram esse feedback, como a receita do município muda, né? Porque essas pessoas começam a ter direitos sociais. Então, quando tem o Enem, começa outro problema, porque a maioria não tem CPF. E você, hoje em dia, no Brasil, então agora que vai ter essa carteira de identidade única, que é o CPF, vai ser um problema, né? Vai ser um corre-corre danado para, porque, se não me engano, até 10, 11 anos já vem com o número do CPF, a certidão de nascimento. Depois não, depois você tem que ter um CPF, fazer um CPF. Então aí a gente corre aí para uma política de subregistro, né? Porque esse mês a gente teve um resultado de 5 anos com essa política, né? Foi menos de 2,2% de subregistro de nascimento. Então, assim, isso nos deixou bem felizes, o Estado do Rio de Janeiro, como que essa política tem dado certo, e também a política de desaparecimento, que a gente fez o primeiro comitê de desaparecidos aqui no Rio de Janeiro. A gente tem uma política de dar suporte aos familiares, que a gente tem advogado, psicólogo, assistente social. E a gente leva para alguns municípios esse molde, então, porque as passagens estão muito caras, né? Você pensa, normalmente uma pessoa gasta R$ 15 de condução diariamente. Faz aí o, não trabalha 7 dias, mas trabalha pelo menos 5 dias na semana. Isso vai, come o salário da pessoa. Então, os municípios têm que crescer junto com o Estado, né, que está no Rio de Janeiro, essas políticas. E a gente tem conseguido isso, com a graça de Deus, a gente tem conseguido isso. A nossa equipe é maravilhosa e todo mundo, para entrar nisso, tem que ter um coração nisso. Nesses 20 anos, de espera, é um 20 anos também de investigação. Houveram erros para não ter nenhuma indício? Você acredita que houve erro? Olha, eu acho que quando você não tem um fim numa investigação, seja de homicídio ou desaparecido, faltou alguma coisa, né? Porque a polícia é muito boa do Rio de Janeiro. Quando quer, eles acham, né? Então, assim, eu tive na mão, agora com o documentário, eu tive que pegar os, os inquéritos, né? Tem 2 inquéritos. E, e ali você vê, por exemplo, a minha mãe e a minha irmã, que moravam comigo nesses últimos dias da Priscila, elas não foram chamadas. Minha irmã é que levava praticamente a Priscila todo dia no trabalho, né? Então, assim, eu acho que ficou faltando algumas coisas, sim. E eu vou até te perguntar de novo, mas se não puder falar, é, tranquilo também. O depoimento do namorado da época dela foi condizente? Olha,
é, eu preferia não entrar nesse assunto, Tá, não tem problema. entendeu? Porque todas as pessoas que foram como testemunha, né? Porque até então não tinha crime, não tinha nada. Era todo mundo testemunha, fazendo os últimos passos da Priscila, né? É, ele já foi com o advogado, com o pai e o advogado, inclusive um dos maiores criminalistas do Brasil, que é o Técio Lins e Silva. Então, assim, e a família não nos deu apoio nenhum, né? E essa é uma mágoa assim que eu tenho da família em si, né? Inclusive eu tive a oportunidade de ligar e falar com ela isso, com a mãe. Agora, você lendo o inquérito, você vê que tem algumas coisas que só ficou numa direção, só ficou na direção do tráfico, né? E você tem que abrir outras linhas de investigação, né? Então, posso estar enganada, mas eu acho que de tráfico não tem história da Priscila com o tráfico, entendeu? Lendo os depoimentos, vendo a quebra de sigilo dos traficantes, você vê que não tem nada a ver com o sumiço da Priscila. E Jovita, em todos esses anos, creio que muitas teorias passaram pela sua cabeça, muitas hipóteses. O que você acha agora, talvez uma resposta lá no fundo do seu coração, talvez ainda tenha dúvidas, mas você tem alguma ideia do que pode ter acontecido? Não, eu não tenho nenhuma ideia. Não tenho. Eu estou super aberta para o que vier. E quando vinha talvez algum corpo e você teria que fazer o DNA, como você se sentia? Olha, o DNA, a polícia já tem o meu, né? Só precisa ser feito no corpo que vai vir. Porque na época da Priscila, o primeiro DNA, né, que foi um corpo queimado, demorou 9 meses, porque não tinha na polícia DNA, só era na UERJ, e na UERJ você fazia DNA para tudo, para paternidade, para tudo. Então, você imagina você saber que tem um corpo que dizem que pode ser da sua filha, e você tem que esperar 9 meses para saber se aquele corpo era dela ou não. Então, assim, como eu falei, né, eu já passei, eu me vejo assim, eu não sei se você já viu, né, tem lugares aí malucos que fazem um chão todo cheio de fogo e a pessoa tem que andar em cima dele, né? Então, eu estou andando em cima desse fogo há 20 anos. Então, eu hoje em dia eu só quero a verdade. Eu quero uma resposta. E eu acho que como o crime já prescreveu, torna-se tudo mais fácil agora para ter uma resposta, né? Então, eu estou apostando nisso, né? Jovita, você que também conheceu outras mães, eu pergunto agora para você, o que é ser uma mãe de uma pessoa desaparecida? É ficar doente, é morrer um pouco a todo dia, é a pior dor que existe no mundo, porque isso dito por mães que perderam seus filhos de modo bem violento,
Porque se tem uma coisa que une toda a humanidade é a morte. Eu ainda não conheço ninguém com 120, 130 anos. Outro dia saiu um estudo com a melhora dos remédios, não sei o que, não sei o que mais. A idade média do brasileiro para a morte é 87 anos. Então, você vê, a gente nasce, a única coisa certa quando você nasce é que você vai morrer. Você só não sabe onde e quando. Mas certo mesmo é que você vai morrer. Então, a morte faz parte da vida, né? Uma pessoa já perdeu avô, um tio, um vizinho, um primo. A morte faz parte da vida, né? Em todo lugar tem um cemitério, né? Ninguém joga um corpo no meio da rua, né? Todo mundo sabe que cemitério ali é lugar do morto, né? Recentemente, mais ou menos recentemente, começou aqui cremação, né? Mas também tem que ir no cemitério para cremar o corpo. Então, assim, agora desaparecer, não. Ninguém fala, ah, não, eu vim e estou doida para ter uma filha desaparecida. Não existe isso. Não existe. A maior violência é uma mãe perder o filho. Tanto é que não tem nem nome para isso. Você tem nome para tudo, menos para isso. Em lugar nenhum tem um nome para isso. De tanta violência que é. Mas para o desaparecido é pior ainda, porque todo dia você morre. Porque todo dia você sofre aquela ausência sem saber o que aconteceu. Você não sabe se está vivo, se está morto. Não sabe se está comendo, não sabe se está tendo remédio, não sabe onde dorme, se dorme. Você não sabe de nada, de nada. E a gente não, a gente vem para ter vida, né? Princípio, meio e fim. E esse fim não chega para a mãe de desaparecido. Então é uma violência, é uma dor que não tem fim enquanto não tem resposta, né? Então você morre todo dia um pouquinho, todo santo dia. O que tem mais é mãe doente, mãe com pressão alta, todas têm. Eu tenho quatro estentes. Então, assim, é muito difícil você viver isso. A família se desestrutura. é, Até para arranjar emprego é difícil, porque existe a questão quando você fala para o empregador que você tem um filho desaparecido, aí já vai sair toda hora para procurar o filho, chora toda hora, enfim, é muito triste, é muito triste. Ser mãe de desaparecido não é fácil. Eu, para te falar a verdade, eu falo que eu sou um milagre de Deus, porque a Jovita, minha carne, essa aqui, né, ela jamais teria força para viver esses 20 anos. Jamais. Eu já conheci muitas mães que morreram sem saber a resposta, porque não aguentaram. É muito, muito, muito difícil. É uma dor, a dor da morte, muita gente conhece. Agora, a dor de desaparecido, só quem passa. Só quem passa é que sabe. Porque as perguntas, né? Eu não durmo. Desde que a Priscila desapareceu há 20 anos, eu durmo mal. É difícil fechar aqui e falar, não, agora eu não vou pensar. É difícil. Automaticamente você deita no travesseiro, você
pensa, primeira coisa, onde que a Priscila está dormindo? Será que ela está viva ainda? E aí vai. E Jovita com o documentário Volta a Priscila, que é incrível, inclusive eu recomendo todos assistirem lá no Disney Plus. E E você agora está na Band, né? agora está na Band também, É, TV toda aberta. quinta-feira, às 22h45. E você teve que reviver, né, tudo, a sua vida, todos os momentos com a Priscila. E é um documentário lindo também, porque é uma homenagem à Priscila, além da linha de crime, além da linha de investigação. É um documentário também que resgata a humanidade. Então, recomendo de fato que as pessoas assistam. E você teve que reviver tudo. Como é que foi isso pra você? Porque é meio que uma cicatriz ali que as pessoas cutucam, né? Justamente, né? Vamos supor, né? A ferida estava já com a casquinha e tudo. Uhum. E aí eu fui obrigada a coçar, coçar, coçar essa ferida e ela abriu muito maior, porque eu mexi em coisas que estavam guardadas a sete chaves. Diário, foto, né? Eu tenho slide, eu tenho Super 8, eu tenho fita de videocassete. Então, tudo isso você já não tem mais como antigamente que você tinha os lugares certos para passar, né? E cada vez tem menos, né? DVD são pouquíssimas pessoas acho que até que sabem o que é DVD, né? Porque muita casa já nem tem. Então, mexer tudo nisso, eu vou te falar uma coisa, eu posso te dizer que eu perdi muita saúde. Foram muitas noites chorando, muitas noites em claro. Foi, foi, foi punk mexer nisso tudo. Mas valeu a pena. Faria de novo. Tivemos uma diretora de conteúdo maravilhosa que se tornou uma amiga, a Bruna Rodrigues. O diretor do filme também foi muito bom, porque ele tinha muito mais para contar, perto de tudo que a gente deu para ele. Muito mais. Muito, 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 muito mais. Então, ele soube sintetizar bastante para não perder a humanidade da Priscila e para não perder também a questão da curiosidade do crime em si, né? Então, ele foi muito feliz. E ele resgatou a nossa paixão por bicho, né? Está lá a história da família com a Ginger, a nossa pitbull linda. Aquela cachorra era humana, ela já tinha uma alma humana, nunca vi. Tanto que depois que o Vitor viajou, né, que a casa ficou vazia, eu aqui na casa da minha mãe, que era perto da, da divisão de sequestro, ela, em uma semana ela faleceu. Do nada, ela parou de comer. Então, uma amiga dela no filme fala muito bem, né? A primeira vez que ela pensou que a Priscila podia estar morta foi quando a Ginger morreu. E eu também tive essa mesma sensação. Mas eu tenho meus netos, tenho meu filho, minha nora, minha irmã, minhas primas, minhas tias, minhas amigas, que são maravilhosas. Nossa, eu tenho muita gente que está segurando a minha mão para eu não cair. A minha igreja, meu pastor, minhas amigas da igreja,
porque sem essa turma toda eu não estaria aqui. E esse ano a Priscila faz 50 anos. Teve algum aniversário que você lembra que foi bem marcante na vida dela? Ah, teve vários, porque ela adorava o aniversário. Teve Hum. uma festa fantasia, porque ela fazia junto as festas dela com a Gabriela, que também é de dezembro. E a turma é muito animada, né? Então, essa festa fantasia foi uma coisa. Essa festa também na casa, né? Esse último aniversário dela, que ela teve também, as amigas todas, né? As festas de criança, né? O primeiro ano da Priscila, eu fiz uma festa de Mickey e Minnie. Eu fiz todas as máscaras, eu fiz tudo, tudo à mão. Não tem essa de entrar numa loja e comprar pratinho, copinho, tudo, não. Tudo foi feito à mão. Então, assim, mas acho que em matéria de curtição e tudo, a festa fantasia que ela teve com a Gabriela, né, foi bem bacana, porque elas também alugaram um lugar porque tinha mais gente, então foi muito bom fazer com ela. No documentário, trouxeram essa linha de investigação e também possibilidades. Existe uma possibilidade de começarem outras linhas de investigações? Eu acho que sim, né? Eu tenho a impressão que a polícia ela remexeu no caso e está pegando coisas que não foram feitas antes, né? Então, eu acredito que sim, né? Espero que essa questão seja muito bem falada, que o crime prescreveu, tanto criminalmente quanto civilmente. Então, essa pessoa está livre, essa pessoa está livre. Mas eu não estou livre, eu estou presa, eu estou amarrada, né? Eu para sair de casa é um sofrimento, porque eu fico olhando para o meu telefone, meu fixo, se ele vai tocar. Eu não sei nem como uma pessoa que talvez saiba da verdade consegue dormir. Desculpa até, porque eu não sei nem como isso. Eu também, para te falar a verdade, eu fico pensando nisso, porque uma pessoa sabe, isso não resta dúvida, que a piscina não evaporou, não foi arrebatada, então uma pessoa sabe. Então eu acho que eu também admiro essa pessoa, guardar esse segredo 20 anos. Jovita, você já imaginou como pode ser o encontro de vocês? Ah, já, bastante, bastante. Eu estou sentada aqui, estou olhando para a porta, né, social do apartamento. Eu fico imaginando ela entrando por essa porta, eu enchendo ela de beijo e abraço. Venha como vier, magra, suja, quero saber, quero que ela venha, quero que ela venha. E nós todos queremos que ela volte, assim como o documentário Volte Priscila, Priscila, todos nós estamos aqui torcendo. E Jovita, eu queria te dar um abraço porque por todas as mães que você ajuda também e por você ser essa pessoa tão guerreira, porque eu eu particularmente não sei como você conseguiu todos esses dias sobreviver a tudo isso,
a tudo que você passou. Você é uma pessoa muito guerreira e incrível. Eu tenho certeza que a Priscila tem a melhor mãe, o Vitor também, que eles podem ter, que está fazendo de tudo para ter esse encontro e nós vamos torcer de fato. Espero que a Priscila comemore os 50 anos ao seu lado e volte, que vocês possam dar esse abraço. Todos nós queremos também te dar um abraço. Muito, muito obrigada pelo carinho. Eu sei que é difícil novamente dar uma entrevista sobre esse caso, mas eu te agradeço demais, Jovita, por Não, tudo que eu você faz. agradeço sempre, porque é uma oportunidade de falar. Eu queria muito que muita gente assistisse o documentário, Por muita, favor. porque é muito humano. E ali eu não estou falando só de Priscila, eu estou falando de uma mãe que tem uma filha desaparecida. Então, quando eu falo, eu não estou falando só de Priscila, eu estou falando de todas as mães, de todas, porque o sentimento é igual, é igual. Não tem raça, não tem classe social, não tem nada, só tem dor. E a dor é igual. Então, assim, eu queria muito que a sociedade entendesse o que se passa numa família de desaparecido. Como que ela tem essa responsabilidade de ajudar. E é isso, eu também agradeço você, é um doce. Adorei falar com você. Eu adorei você também. Espero um dia te dar esse abraço Eu presencialmente. E também, na Priscila também. Muito, muito obrigada. Eu se vou Deus divulgar quiser. esse documentário Volta Priscila. Está disponível na Disney Plus, também na Band. Vou deixar ali na descrição para todo mundo assistir, porque tá incrível mesmo. E muito, muito obrigada por toda a sua luta, por toda as mães que você representa, Jovita. Muito obrigada. E eu quero também agradecer porque eu leio. Eu agora não preciso ficar olhando para o teto pensando. Eu fico, às vezes, lendo todos os comentários, né? E eu agradeço muito a solidariedade do povo brasileiro. Mas, mais do que palavras, tem que agir. O povo brasileiro tem que realmente agir, sabe? Compartilhar a foto, compartilhar o documentário para mais gente ver. Então, assim, eu agradeço muito todas essas pessoas que têm mandado mensagem para mim, porque aquece mesmo o coração. Você vê que a sua luta, a sua dor não é em vão. E isso é muito importante para mim. E Jovita, se alguém assistir essa entrevista, tiver alguma informação, quiser falar alguma coisa, como é que ela pode fazer uma denúncia ou passar uma Ah, informação? pois é, no Brasil inteiro tem o 190 da Uhum. polícia, né? No Rio de Janeiro, a gente tem o Disque Denúncia, que é 22531177. É anônimo, não pega para ninguém. Então, que faça uma reflexão de falar a verdade, né? De não usar esse Disque Denúncia para loucura da cabeça. Exato. E sim, você que é vizinho, parente, mãe, amiga, tia, primo, que sabe alguma coisa, que ouviu falar, mas com certeza pega o telefone e liga para o Disque Denúncia ou para o 190. Até porque provavelmente se alguém sabe de alguma coisa e se alguém também tem uma mãe e sabe. E imagino que essa pessoa não queria que a mãe sofresse o tanto que você sofre. Então espero que essa verdade seja dita de fato. Jovita, muito, muito obrigada. Eu que agradeço. Tem essas coisas maravilhosas, a gente conhecer pessoas bonitas, de coração bom, puro, e você é uma delas, Ai, Milena. você é mais que uma delas. Muito obrigada.